Olá, colega da enfermagem! Bem-vindo ao canal onde a gente pratica enfermagem do trabalho através de situações reais. Eu sou a Soraya, sou enfermeira do trabalho desde 2007 e aqui na internet eu ensino profissionais da enfermagem a atuarem com segurança na enfermagem do trabalho. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um caso de restrição que impacta diretamente na atividade da pessoa do ponto de vista de contrato de trabalho. Então, é uma situação real que faz outras áreas pensar junto com a gente na melhor solução para o trabalhador e para a empresa. Então, qual foi a situação? A trabalhadora sofreu um acidente de trabalho, ela torceu o pé, ficou afastada por 15 dias com a imobilização, e aí, quando ela fez o retorno desse afastamento de 15 dias, o médico do trabalho falou: ok, você precisa ficar com a imobilização, seguindo a orientação do ortopedista que está te acompanhando, e aqui na empresa é possível você trabalhar, mas não no seu setor, porque o setor dela ficava no segundo andar e precisava subir de escada, não tinha elevador. Então, o médico do trabalho falou com a enfermagem, que chamou o RH, e a situação era a seguinte: presta atenção e acompanha comigo. Um acidente de trabalho com uma restrição que, do ponto de vista de atividade, era possível, porque era um acidente que comprometeu o membro inferior e ela tinha uma atividade administrativa, mas que o local de trabalho era inadequado porque tinha escada. Então, a situação chegou para o RH nesse cenário e o RH foi avaliar se dentro do contrato de trabalho dela estava previsto o trabalho remoto, porque essa era uma opção de trabalho de alguns setores da empresa. E aí o RH devolveu a situação dizendo que não, no contrato dela não era previsto o trabalho remoto, era 100% presencial. E aí a gente teve que discutir o caso junto, né? Ela pode trabalhar fazendo a mesma coisa num outro setor que não tenha escada? Pode, mas não tinha esse setor dentro da empresa. Todas as possibilidades de atuação em trabalho administrativo eram nos andares superiores. Embaixo era só operacional. Então, não tinha nenhum espaço que ela pudesse ficar de uma forma segura para fazer o trabalho dela administrativo. Então, qual foi a discussão? Vamos mudar o contrato de trabalho ou vamos mandá-la ao INSS? Porque se eu não tenho nenhuma condição segura compatível com a limitação do trabalhador, né, que tem alguma restrição, automaticamente ele não pode trabalhar. Então, essa era a discussão. E aí subimos a esse tema, fomos discutir, apresentando a situação e todos os desdobramentos, porque se ela vai para o INSS, ela volta com estabilidade, se ela vai para o INSS, ela vai ter recolhimento do FGTS, porque foi um acidente de trabalho, mas vai ser uma pessoa menos trabalhando, tem impacto no FAP, muda o índice de afastamento da empresa, enquanto que a atividade que ela executa era possível de acontecer de uma forma remota. E aí, essa foi a decisão da empresa: mudar temporariamente o contrato dela para que ela pudesse fazer trabalho remoto até ela tirar a imobilização e voltar ao trabalho. Dessa forma, ela não precisou ser encaminhada ao INSS, ela pôde trabalhar enquanto ela estava imobilizada, continuou em acompanhamento com o ortopedista e quando o ortopedista liberou da imobilização, ela passou de novo em avaliação com o médico do trabalho, que confirmou que ela estava recuperada e que ela podia voltar às atividades presenciais todos os dias da semana, como era o contrato dela anterior a essa revisão, né? Essa adequação temporária para garantir que ela ia fazer o tratamento, que ela poderia continuar trabalhando de forma remota até terminar esse tratamento. Essa situação, ela envolve outras áreas, ela envolve pontos de decisão que são sensíveis para a empresa, né? A gente está falando de afastamento, de FAP, de mudança de contrato de trabalho, de abrir, de repente, algum precedente, mas veja que a gente está falando de uma pessoa. O que é mais vantajoso para a pessoa? É ter condições de trabalho e ter condições de fazer o tratamento que ela precisa, né? Para que ela esteja plenamente recuperada depois de um certo tempo. Esse tempo podia ser 1 mês, 2 meses, 6 meses. O tempo em si, ele é o de menos. A questão é a gente sempre tentar viabilizar
aquela solução que é mais adequada para todas as partes. Quais partes? A empresa e o trabalhador. Às vezes, o trabalhador quer muito ir para o INSS porque ele quer uma estabilidade, mas às vezes ele não precisa ir. A empresa, ela precisa avaliar aquilo que é melhor para ela também. E nesse caso, não é mandar para o INSS. Nesse caso, a solução foi rever um contrato de trabalho que estava dentro da lei, que estava tudo certinho, que possibilitou que ela fizesse o tratamento de saúde e também continuasse a trabalhar. Claro que essa é uma situação onde a limitação ela poderia ser levada em consideração pela empresa e ela poderia também continuar trabalhando. Se fosse uma limitação que fosse incompatível com o trabalho, ela fraturou a mão e o trabalho dela é digitação. Não tem como você digitar só com uma mão, porque a sobrecarga vai ser muito maior. Então, sempre que a gente tem alguma situação que traz uma restrição, a gente precisa ver todas as possibilidades para manter aquele trabalhador ativo, ou se for totalmente incompatível com o trabalho, sem medo nenhum, esse trabalhador precisa ser encaminhado ao INSS. Pode ser um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, pode ser qualquer motivo, uma doença comum. Nesse caso, não importa o motivo em si. Na situação que eu trouxe, em particular, era um acidente de trabalho e a gente sabe que isso impacta diretamente no FAP da empresa. Agora, podia ser uma doença comum. Será que o trabalhador que está em tratamento de saúde, ele quer ser encaminhado ao INSS em 100% dos casos? Às vezes ele não quer. Primeiro que a gente vê na mídia os desdobramentos de um afastamento do INSS. O tempo que se demora para você fazer a perícia e o tempo que se demora para você receber pelo seu benefício, porque o INSS só vai pagar depois da perícia. Então, o impacto financeiro, o impacto social para o trabalhador, às vezes é tão ruim que ele prefere continuar trabalhando, independente do motivo do afastamento, né? Então, a gente sempre precisa ouvir todas as partes, considerar todas as possibilidades para tomar a decisão que seja mais próxima do correto para aquele momento. Na dúvida, envolva todas as áreas da empresa, veja aquilo que é realmente possível, não crie situações que vão ser impossíveis de se cumprir, né? Não faça um posto de trabalho que não existe só para deixar o trabalhador ali à disposição da empresa, porque se ele está dentro da empresa, ele tem que ter capacidade produtiva, né? Não importa qual é o cargo dele, não importa qual é a limitação que ele apresente. Então, precisa ser algo que ele tenha como produzir alguma coisa, que ele tenha como contribuir com o trabalho. Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim: não, deixa aqui na minha sala que ele fica comigo só para não mandar o trabalhador para o INSS, porque o trabalhador disse que não queria de jeito nenhum lá para o gestor. Mas a gente precisa fazer um equilíbrio das situações, né? Lembra que eu falei que a gente precisa ver aquilo que é mais benéfico para as partes? Às vezes é possível a gente manter um trabalho restrito na empresa, às vezes é impossível. Então a gente tem que pensar que, de acordo com o cenário que se apresenta para a gente tem uma pessoa e que, por ser uma pessoa, a gente pode ter condições de adequar aquela situação de uma forma personalizada. Eu digo personalizada porque existem outras possibilidades que a gente precisa analisar. Porque nesse caso, por exemplo, se a empresa dissesse assim: não, eu não tenho condições de revisar esse contrato, eu não tenho condições de fazer alteração. Qual seria o resultado automaticamente? Encaminhamento ao INSS. Então percebam que por mais que a gente tenha algumas possibilidades dentro do ambulatório, nem todas as situações são definidas só internamente. A gente precisa envolver as áreas relacionadas para ter certeza que aquele cenário que se apresenta, né, que o posto de trabalho que vai ser temporário, que a atividade que ele vai continuar realizando vai ser feita de uma forma segura, que não vai ser nada no jeitinho. Sabe aquela coisa de, põe uma mesinha aqui no canto que eu dou um jeito para ele ficar aqui comigo? Isso não pode existir. A gente precisa expor ao trabalhador a uma condição segura e saudável para ele continuar trabalhando. E sempre que houver uma doença em tratamento, seja qual for, ela precisa ser minimamente compatível com o trabalho da pessoa. Se houver incompatibilidade,
é o INSS. Na melhor ou na pior estrutura, é o que se tem de recurso do governo, é o que a lei manda que aconteça. Então, passou de 15 dias, é para lá que tem que encaminhar o trabalhador, né? Então, a gente tem que pensar em INSS como um recurso que a gente tem para resolver algumas situações. Outras a gente não precisa fazer uso, mas quando precisar, é um recurso que a gente precisa saber que está disponível e que a gente tem que usar, mesmo que o trabalhador não queira de jeito nenhum. Às vezes a gente precisa seguir a lei para ter o trabalhador em condições de fazer o tratamento dele, quando ele não tem condições de fazer os dois ao mesmo tempo, né? O trabalho, ainda que restrito, e também o tratamento. Então, as duas coisas precisam ser compatíveis. Quando elas são incompatíveis, é INSS e não tem conversa. Tá bem? Não fique temeroso em relação ao encaminhamento INSS, porque, como eu falei, é um recurso e a gente precisa ter a consciência disso, a gente precisa conhecer para explicar ao trabalhador o porquê que isso está acontecendo, né? Às vezes, em consulta com o médico do trabalho, em linhas gerais, ele faz essa abordagem. Ele fala: ó, tá vendo? Seu exame físico tá assim, seu exame de imagem tá assado, o recurso que a lei manda é o INSS, mas às vezes você percebe que ele sai do consultório um pouco apreensivo. Então, esse é o momento da gente atuar. Chama esse trabalhador, explica o que está acontecendo, explica que outras áreas podem ser envolvidas e, ainda que o resultado for negativo diante da expectativa dele, diga que é o recurso que existe na nossa estrutura, né, enquanto empregados CLT, e que a gente precisa seguir o que está na lei. Então, se naquele momento a solução é INSS, esse é o desfecho do caso, ou se for no momento como eu apresentei nesse estudo aqui, nesse caso que é real, o desfecho foi uma situação adaptada, né? Uma mudança de contrato temporário até o final da restrição e o final do tratamento da trabalhadora. Então vejam que tudo é possível desde que no final das contas o trabalhador tenha condições de fazer o tratamento dele e de trabalhar se isso for possível. Se não for possível, o recurso é INSS e não fique inseguro em relação a isso. Combinado? Se você quer continuar aprendendo enfermagem do trabalho comigo, já se inscreva aqui no canal e também me siga no Instagram. Vou deixar aqui na legenda o meu perfil para a gente aprender juntos sobre enfermagem do trabalho.